E aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Sines e estou aqui para trazer para você mais uma questão de vestibular. A questão que trago hoje é uma questão que veio lá da prova do Enem de 2017 que fala a respeito de interferência de ondas em tubos sonoros. Gostaria que vocês entendessem que interferência tem sido um assunto extremamente cobrado no vestibular nos últimos anos e também nas provas do Enem. Por isso é sempre estar muito atento a esse tipo de questão e como é que você entende e resolve problemas envolvendo interferência, combinado? Mas antes de fazermos a resolução do exercício, já vou lhe pedindo, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho de notificações para receber informações de cada novo exercício que eu trago aqui para você. Combinado assim? Vamos à leitura do exercício? Acompanhe lá comigo, por favor. O trombone de Quincke é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem por dois caminhos, ADC e AEC, e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo, onde se posiciona um detector. O trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo, com o trajeto ADC igual ao AEC, capta um som muito intenso na saída, entretanto, aumentando-se gradativamente o trajeto ADC até que ele fique, como demonstrado na figura, a intensidade do som na saída fica praticamente nula. Desta forma, conhecida a velocidade do som no interior do tubo de 320 metros por segundo, é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. Veja, é um exercício que está pedindo para você a frequência e você tem que entender o que está acontecendo. Isso aí funciona, o trombone de Quincke é um trombone onde um dos lados é regulável, tudo bem? Então ele está falando ali que o lado ADC, ele pode mexer, aumentando ou diminuindo de tamanho. O texto afirma que quando os dois lados têm a mesma medida, o som tem a intensidade máxima. E quando ele vai mexendo, gradativamente o som vai diminuindo, diminuindo até que ele desaparece, fica nulo. Então, o que eu posso entender o que está acontecendo ali? Quando é que um som produzido pela mesma fonte, veja, eu tenho uma única fonte em cima que é o ponto A por onde o som está entrando. Este som tem uma única fonte. Então, como que um som de uma única fonte pode ficar nulo? Ora, simples, causando interferência. Como ele pode ficar com intensidade máxima? Simples de novo, causando uma interferência. Por isso, nós temos que pensar o seguinte: quando é que eu tenho interferência? Como isso acontece? Tá certo? E em segundo lugar, ele quer a frequência. É uma pergunta bem simples. Então, antes de mexermos muito na questão, vamos dar uma olhada aí no texto, justamente no que ele está falando. Veja, ele quer apenas e tão somente a frequência, tá? Para poder determinar essa frequência, o que eu lembro a vocês? Eu lembro o seguinte, ó. Para determinar a frequência de uma onda, a forma mais simples que você tem é a equação fundamental da velocidade, que é essa aqui, ó, V igual lambda vezes F, que a gente brinca chamando Vem-Lambert ferida. Veja, no texto ele diz para você que a velocidade da onda no tubo é de 320. Ora, ele não quer a frequência? Não é só determinar a frequência ali? Se é só determinar a frequência, está faltando para mim o quê? Apenas o comprimento de onda. Olha lá de novo, ó. Falta apenas o comprimento de onda. Tá, mas como é que eu consigo esse comprimento de onda? No vestibular, esse tipo de questão é muito comum. Você tem uma pergunta, né, que você precisa responder através de um cálculo, mas para poder responder você precisa de outro valor. Então, na verdade, eu tenho uma equação com duas incógnitas, velocidade e frequência, nesse caso. E quando você tem duas incógnitas, pela matemática nós sabemos que precisamos de duas equações. Então, mentalmente, você vai ter que procurar uma outra equação da física que tenha comprimento de onda e esteja envolvida com o assunto tratado.
A equação em questão, a situação em questão ali, é nitidamente uma situação de interferência. Por quê? Dá uma olhada lá, os sons se encontram na saída do dispositivo. Ou seja, quando você pensa nisso, você está tendo um encontro onde ela fica maior e menor e por isso interferência. A fórmula de interferência é a distância, a variação da distância entre o ponto. Então, a diferença entre os pontos, ela é igual a n vezes meio lambda, onde o ΔX, então, é a diferença entre as distâncias percorridas por cada parte da onda. Olhando ali no tubo, nós temos esse lado esquerdo, ele vai fazer o que ali exatamente? Eu quero que você entenda isso. O texto está mostrando que um pedaço dele tem 40 centímetros, mas para o som chegar onde precisa, ele precisa dar meia volta completa. Então ele precisa de 40 para ir e 40 para voltar. E isso é o valor do nosso x1. Opa, vamos voltar ali. Esse é o valor do nosso x1. A mesma coisa para o outro lado ali, ó. As ondas vão se encontrar nesse ponto e vão formar para nós o x2. Ou seja, eu tenho já a ideia do que vou fazer. Eu preciso do x1, que é a distância ADC, e essa distância é de 80 centímetros, concorda? 40 para ir, 40 para voltar. Transformado em metro, nunca esqueça de transformar em metro. Transformado em metro, 0,8 metros. E como que fica o x2? Ora, é o outro lado, é o outro ramo, que leva 30 centímetros para ir e 30 centímetros para voltar, 60 centímetros, 0,6. Lembrando que a variação da distância é o módulo, né? Então, eu nunca considero o valor negativo, é só o módulo. Da distância x1, x2, fica 0,8 menos 0,6. Então, a distância que eu quero, ou que eu tenho ali, a variação de distância entre eles, é de 0,2 metros. Mas você lembra por que eu precisava desse ΔX? Eu preciso desse ΔX para achar o lambda, o comprimento da onda. Lembra? Então, continuando ali, ó, nós temos o seguinte. Para usar a fórmula do lambda, eu preciso saber se a interferência que eu tenho é construtiva ou destrutiva. Lembrem-se, quando as fontes são coerentes, o que é uma fonte coerente? É quando você tem um único elemento emitindo o som para várias saídas ao mesmo tempo. É como eu aqui falando com vocês agora. Eu estou falando no microfone, você tem 2 fones de ouvido, se você está ouvindo no foninho. Se você estiver com seus fones de ouvido, em cada lado do teu ouvido vai chegar a minha voz ao mesmo tempo, e se a minha voz está na fase pico, vai chegar no teu tímpano pico. Quando estiver na fase vale, os 2 lados vão chegar vale. Isso é coerência de fase. Às vezes acontecem algumas situações onde as fases ficam incoerentes na sua fonte. Como assim? Como, por exemplo, você ligar os polos errados numa caixa de som. Se numa caixa de som você ligar polo positivo e negativo e na outra caixa você inverter os polos, o que vai acontecer? Quando uma caixa estiver na fase pico, a outra está na fase vale, e elas vão ficar trabalhando em oposição de fase na fonte. Então serão fontes não coerentes, entendido? É isso que é importante notar. Como aqui, nesse caso, as 2 fontes são coerentes, né? Ou a fonte é coerente porque é uma fonte só, você vai ter que entender que para ser destrutiva, eu vou depender do número da letra N. E aí fica assim, ó, quando a fonte é coerente, destrutiva é ímpar. E se a fonte for incoerente, a interferência destrutiva é par. Nesse caso, como as fontes são coerentes, o N tem que ser um número ímpar. Ele pode ser 1, 2, 3... Não pode ser 2. Ele é 1, 3, 5, 7, 9, assim por diante. É um número ímpar. Consequentemente, eu vou ter que pensar, poxa vida, qual N eu vou usar ali? É 1, 3, 5 ou 7, porque cada situação vai me dar um comprimento de onda diferente e isso vai ser percebido como uma frequência diferente. Acontece que o texto sugeriu para nós que ele vai aumentando gradativamente até o som sumir pela primeira vez.
Você subentende na interpretação do texto que esse gradativo leva à primeira vez. Então é a primeira interferência destrutiva. A primeira interferência destrutiva que você tem é n igual a quanto? 1. Olha lá, ó, presta atenção ali para nós, ó. Deixa eu pegar e colocar aqui para você o nosso laser. Tá aqui, ó. Ele está falando que é n igual a 1 justamente porque neste ponto que eu estou sugerindo é a primeira vez que fica destrutiva. Então, substituindo na fórmula. Que fórmula é essa, síntese? A fórmula de interferência. O ΔX2, o n vale 1, então nós teremos 0,2, passa para o outro lado multiplicando, 2 vezes 0,2, 0,4. Zé fini, acabou. Achei o valor do lambda. Acabou o exercício? Não. Lembra que o exercício queria frequência? Então agora você volta lá na frequência e aplica aqui para nós estas informações ali na fórmula da velocidade na equação fundamental. A equação fundamental da ondulatória, ela sugere para a gente o quê? Ela sugere que V em lambda ferida, V igual a lambda vezes F, V 320, lambda 0,4. Então, se eu estou multiplicando, passo para o outro lado dividindo, 3.200 divididos por 4, metade da metade, 800, pronto, acabou o exercício. Perfeito? Então, a frequência buscada é uma frequência de 800 Hz. Percebeu como o exercício em si, ele é bem tranquilão? Lembrem-se, resumindo, você tem a frequência, você quer saber a frequência, você precisa do comprimento de onda. Duas fontes, comprimento de onda, interferência. Guardou? Manjou ali? Vou repetir. Duas fontes, interferência, comprimento de onda. Tranquilo? Duas fontes, a interferência determina o comprimento de onda. Espero que você tenha gostado da solução. Se você gostou, não deixe de curtir aí, né? Não esqueça de se inscrever no canal. Se você achou legal e tem algum colega que também está estudando para o vestibular, mande essa aula para o seu colega, para ele também dar uma olhadinha, combinado? E espero você até a nossa próxima aula. Um beijo no seu coração, até mais. Tchau, galera!